E no fronte Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia, nós temos algumas informações importantes e relevantes. Uma delas é, no mínimo, curiosa, que é o seguinte, né? A Ucrânia sempre relata que os russos são, né, principalmente Putin, é ditador, que é isso, aquilo, outro, e um fato, no mínimo, curioso, e que a imprensa ucraniana não vem divulgando, que é o seguinte, ó, a informação diz o seguinte: o principal grupo de mapas da Ucrânia, pró-Ucrânia, o canal ucraniano Deep State, foi fechado por ordem de Zelensky, após mostrarem muitos avanços russos que desmentem a propaganda de Kiev. Então, os administradores do site foram presos. Olha que coisinha, paz e amor do Zelensky. Olha que coisa interessante, né? Principalmente os democráticos, né, de plantão. Detalhe, de um lado nós temos o Putin, que de democrático não tem nada, né? E que muitos vinham defender da Ucrânia, porque isso, aquilo, outro. Primeira informação, já era para ter ocorrido eleição na Ucrânia, não ocorreu. Zelensky vem perdendo popularidade gigante, né, pela população de uma forma geral. Em pesquisas internas, Zelensky perde, né? Chega a ficar em terceiro em algumas simulações, para você ter uma ideia do nível. E quando ele fica em segundo, o seu principal oponente tem o dobro, um pouco mais do dobro da porcentagem dos votos, segundo essa pesquisa. E aí vem fazendo uma série de atitudes, né? Aquela teoria de até o último homem, até recente, permanecia, de vez em quando ele volta atrás, diz de novo tudo isso, né? Vocifera o Ocidente de uma forma geral, que o Ocidente não está ajudando ele. E aí, tão democrático, e agora fez isso, né? Então, foi contra ele, agora ele está colocando, então, o pessoal, né, nas grades. Mas aí, ainda bem que existem outros órgãos que fazem esse trabalho, tentam fazer um trabalho sério o máximo possível, né? Que até tem uma informação que eu comentei esses dias, e quando houve o ataque em Kiev, né, esses dias, pelos russos, até comentei que não seria possível definirmos muita informação real, porque os ucranianos mentem bastante quanto a essas informações, têm feito muitas contraofensivas, dando ou exagerando ou reduzindo demais as informações, tá? O fato é que a guerra persiste, continua. No fronte, algumas, até falando de uma coisa, situação importante, interessante para a Ucrânia, foi mais um ataque em Milerovo. Eu até comentei ontem, acho que foi ontem, um vídeo mostrando que houve um ataque de drones cerca de praticamente 24 horas atrás, aqui em Milerovo, e os russos conseguiram, né, colocar para correr os ucranianos, conseguiram se defender. Mas então, na sequência, horas depois, houve um novo ataque e, segundo os informes que vão chegando, é que dessa vez os ucranianos não conseguiram de fato é, alguma coisa, mas não tenho certeza das informações, procuro exatamente isso. Os dois lados mentem e aí tá ficando difícil. Mas o fato é que sim, os russos vinham avançando, apesar do inverno ter chegado, tá? Tá chegando muito forte. Em algumas regiões termina prejudicando um pouco mais do que outras, mas avanços permanecem. Voltou a ocorrer alguns ataques numa quantidade que até, né, muita gente se surpreendeu, que foi aqui nessa região de Kherson, tá? Isso aconteceu inclusive horas atrás, segundo informes. Os ucranianos conseguiram repelir um ataque aqui. Essa região é muito complexa, tá? De Kherson. Kherson é pequenas ilhas que tem aqui nessa região. O rio de Dnipro, ele é uma fortificação gigante. Aqui, ó, nós temos uma ponte enorme. Nós temos do lado de cá, tá? O que que acontece? Temos uma parte mais alta, que é a descida, e depois volta a subir de novo aqui. Essa ponte aqui, né, toda essa região, o é praticamente, loucura passar por aqui. Eu não sei se os ucranianos colocaram explosivos ou se os russos colocaram explosivos do seu lado, eu não sei, né. Pra quem inventa de passar por essa ponte
ou mesmo se vir passar, é pedir para morrer, porque enfim, então tem que fazer alguns ataques de bombardeio, vindo de barco, eu não sei qual é a lógica por trás aqui, ou se só fazer pressão para que eles não avancem, né. Então, ao longo do rio, nós temos alguns ataques, termina fazendo uma grande barreira de proteção. Aí outra região em Zaporízhia também está ocorrendo alguns ataques nas últimas horas, meio que vinha um pequeno cessar-fogo aqui, né, nessa região, vinha mais de boas, de boaça, mas voltou de novo a ter alguns ataques importantes e relevantes, tá, pelo menos distante da usina nuclear de Zaporízhia, que fica nessa região aqui, né, do lado russo, digamos, que os russos ocuparam. Então tiveram alguns bombardeios aqui nessa região, um pouco mais distante mesmo de Zaporízhia, mas não chegaram a avançar. É uma região bem baixa de rios, e muitos rios, encontro de rios aqui, então é bem complexa a movimentação. E aí a movimentação mais pesada, importante e relevante é de continua sendo toda essa região aqui, de um fronte pesadíssimo, né, de grandes ataques. Mais uma vez, essa região teve algumas vilas aqui que os russos reivindicaram a posse de fato dessa região, tá. Em Pokrovsk ainda continua esse trabalho de embates, tá. Nesse eixo vem ocorrendo sempre embates, alguns bombardeios específicos em algumas áreas que os russos fazem, né, para minar, para poder tentar ajudar a proteger muitas vezes até os soldados em alguma situação. Por isso que inclusive os ucranianos vêm fazendo esse ataque aqui em Milerovo, né, fizeram um ataque aqui em Milerovo, exatamente para poder pela lógica, esse aeroporto aqui termina sendo uma base de voo para atacar, é bem mais próximo, pertinho aqui, para atacar essas regiões, tá ok? Então, mais acima não temos tantas novidades ainda aqui em Kursk, né, o fato é que continua moedor, continua difícil a situação, o cerco ainda permanece, e acredita-se então que os ucranianos vêm perdendo terreno de forma lenta, um pouco mais lenta agora, que é aquilo que eu disse, por conta da chegada do inverno, há uma tendência de irem, né, avançando mais devagar, mas algumas cidades importantes relevantes estão na mira nos próximos dias, pelo menos nos próximos 30 dias. Então essa informação é importante e relevante sobre o fronte, sobre o que tem ocorrido lá no fronte Ucrânia e Rússia.